Olá, boa noite. Todo mundo sabe da minha paixão pelo esporte, da minha paixão pelo futebol, da minha fascinação por esse mundo esportivo. Estudo, assisto, gosto, vejo, me admira o que o esporte faz com a vida do brasileiro e de todo mundo que o pratica e que o ama. Porém, ontem nós tivemos uma página triste do futebol brasileiro. As brigas de torcida do Vasco da Gama e do Atlético Paranaense mancharam um campeonato brasileiro que seria um dos melhores de todos os tempos. Mancharam uma rodada final cheia de emoções, de choros, de alegria e de tristezas. Mancharam o que seria um grande jogo. Fizeram do esporte um campo de batalhas. Fizeram do esporte uma coisa que ele não é. A culpa é do senhor Roberto Dinamite e do senhor Mário César Petralha. Por quê? Antes de mais nada, eles têm que pensar na segurança dos seus torcedores. O presidente do Atlético Paranaense deveria ter pensado na segurança do seu torcedor ao levar o jogo para Joinville e colocar apenas 90 seguranças lá dentro, sem polícia militar. E o senhor Roberto Dinamite deveria pensar na segurança daqueles que saíram do Rio de Janeiro e que vieram de todas as partes do país para Joinville, para ver, para empurrar e tentar fazer com que o Vasco da Gama não caísse para a segunda divisão. Esses dois senhores são responsáveis pelas cenas lamentáveis que nós vimos ontem. Claro que temos outros responsáveis. Os cavalos que se enfrentaram, porque aquilo não é torcedor. Os que se machucaram também são cavalos, jumentos, que não sabem o que é futebol, que não conhecem o futebol e que se enfrentaram e foram para o enfrentamento. Vimos cenas horrendas, horríveis. Isso não é esporte. Não assisti e não quis saber do resultado de Atlético Paranaense e Vasco da Gama. Na hora que voltou o jogo e acabou os outros jogos do Campeonato Brasileiro, eu simplesmente desliguei a minha televisão. Me recusei a ver um jogo de futebol que aconteceu no mesmo local de uma batalha campal, onde homens se comportavam como animais, onde dirigentes não pensaram nos seus pares, nos seus torcedores, naqueles que fazem do seu clube o que eles são. São dois times grandes. O Vasco caiu. O Atlético Paranaense merecia cair também. Não merecia uma vaga na Libertadores de América como teve. Não merecia estar na primeira divisão. Pela atitude de ontem, pelo acontecido de ontem, os dois são os dois maiores derrotados do Campeonato Brasileiro de 2013. Boa noite, Samara Dias. Boa noite, Alvino. Boa noite você que está acompanhando mais uma vez o Esporte UESB. E esse, Alvino, com certeza é o sentimento de todos que são apaixonados pelo futebol. Infelizmente, nesse ano de 2013, teve várias confusões como essa, né, Alvino? É isso, a gente termina um ano com operário morrendo em estádio de Copa do Mundo, com briga de torcida, com muita coisa. E uma ruim. pergunta que foi feita durante essa cena que a gente viu, esse é o país da Copa do Mundo, Alvino? Como é que será? Não, porque na Copa do Mundo a segurança vai funcionar e fica a impressão que a segurança pública do Brasil funciona muito bem. Porém, a gente deve lembrar que este caso foi um caso isolado. No estado de Santa Catarina, a polícia não pode entrar nesses locais. É uma segurança sim privada. E vale lembrar que na Europa funciona assim. A polícia não entra no campo de jogo. São seguranças privadas. Porém, o Atlético Paranaense, não querendo pagar mais por essa segurança, colocou pouquíssima segurança. Ficaram as duas torcidas, uma do lado do outro, sem o cordão de isolamento. Olharam, como eu disse, esses cavalos, jumentos, olharam uns para os outros, vamos nos pegar. E pronto. Mas vida que segue, o Campeonato Brasileiro terminou ontem. Também temos notícias boas, sim.
Isso mesmo, mas vamos falar do Campeonato Brasileiro, né? As emoções do Campeonato Brasileiro chegaram ao fim. No esporte é assim, alguns choram de alegria e outros de tristeza. As torcidas que estão comemorando são a do Cruzeiro, campeão 2013, Grêmio, vice-campeão, Atlético Paranaense e Botafogo, que conquistaram as tão desejadas vagas para a Libertadores. Mas o Botafogo, gente, ainda precisa secar a Ponte Preta na grande final da Sul-Americana. Caso a Macaca conquiste o título, o Botafogo perde a vaga. Isso mesmo, ou seja, o Lanús ganha uma torcida enorme, que é a torcida do Botafogo. O Lanús sendo campeão, o Botafogo vai para a pré-Libertadores. Não vai para a Libertadores, vai para a pré-Libertadores como quarto colocado do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta venceu a Sul-Americana, é ela que vai, o Botafogo fica na Rua da Amargura. Cruzeiro, campeão, merecidamente, tirou muito o pé depois, né? Depois que foi campeão, esqueceu do campeonato, Verdade. Tirou muito o pé, o Vasco, eu diga, não se aproveitou dos resultados, mas merecidamente campeão, Minas Gerais com 2 times campeões este ano, Brasileiro e Libertadores com o Galo, que foi para o Mundial hoje, viajou para Marrocos hoje. Que torcida bonita do Galo, não foi ouvindo no aeroporto, todo mundo foi comemorando, festejando. Ronaldinho. Voltou com tudo. Tomara, e estou torcendo demais, pode ter certeza que estarei. Grêmio fez uma campanha irregular, poderia chegar no Cruzeiro em alguns momentos, mas perdeu pontos fáceis, muito fáceis. Esse outro time, terceiro colocado, para mim, seria rebaixado. E na parte de baixo da tabela, o Fluminense, mesmo vencendo o Bahia, se junta ao Vasco da Gama, Ponte Preta e Náutico, que dão adeus à elite do futebol brasileiro. E que zona de rebaixamento maluca! Pela primeira vez na história, 2 dos gigantes do futebol brasileiro estão na Série B da segunda divisão, não. Na Série B do Campeonato Brasileiro, Vasco e Fluminense. Fluminense, mesmo ganhando do Bahia, o Bahia que saiu na frente com o William Barbie, o cabeludo do William Barbie. Fluminense caiu para a segunda divisão e vai pagar a Série B, viu, seu Dreyton? Vai pagar a Série B que está devendo. Da Série C foi para a Série A. Vai pagar agora a Série B. O torcedor do Fluminense vai me apedrejar na rua, Samara Dias. Mas, Fluminense, Série B do ano que vem. Primeira vez na história, 2 times grandes estão na Série B do Campeonato Brasileiro. Primeira vez na história do Brasileirão que um time campeão em um ano é rebaixado no outro. Teve muita mudança sim. Fred machucou, Thiago Neves saiu, Deco aposentou, o Wellington nem foi embora, mas não tinha time para cair o Fluminense. Deveria sim permanecer na Série A. É uma pena para o Rio de Janeiro. Em ano de Copa do Mundo, no Brasil, apenas com Flamengo e Botafogo, que tem que zoar sim, tem que zoar tricolores e vascaínos, viu, Vascaína? Tem mesmo, o Vasco não tinha time pra ganhar nada, mereceu mesmo a segunda divisão. E se continuar assim, vai pra Série D, vai pra C, vai descer mais, viu, Vino? Vai sim. E o outro time, o Vasco da Gama, que fez talvez um dos piores jogos, o Bal tá rindo ali, tá me perturbando. Que jogo feio, nem pareceu o Gigante da Colina, gente, eles não jogaram nada. E o povo ainda estava falando que ia favorecer o quê? Lembrando que o Vasco já tinha levado outros anos atrás uma goleada para o Atlético Paranaense, só que na Arena da Baixada por 7-0, quando era treinado por Renato Gaúcho. Vasco da Gama pecou na sua organização fora de campo, pecou porque vendeu muita gente, foi muita gente embora, não teve uma queda tão acentuada como a do Fluminense, uma vez que o Vasco foi muito bem no ano de 2011, sendo campeão da Copa do Brasil, sendo vice-campeão brasileiro, perdendo para o Corinthians na última rodada, perdendo o título para o Corinthians na última rodada de 2011. Ou seja, são quedas vertiginosas de 2 grandes campeões brasileiros, 2 grandes cariocas e 2 times que nós sabemos que tem muita, mas muita torcida aqui na nossa cidade. Infelizmente para uns, felizmente para outros, você, vascaíno
E Tricolor, troque o seu pacote da Sky para terças e sextas. Pois é, e a pergunta que não quer calar, que inclusive é uma piada de mau gosto, mas eu não vou deixar de passar aqui não, né, Vi? Fluminense e Vasco na segundona, será que o Vasco vai ser vice? É ela que tá falando, a vascaína. É porque tá complicado demais, até eu que sou apaixonada, tô achando esquisito isso, Perguntinha, tô com medo Samara também. Dias. O Lucas quer saber o seguinte, gente, ao ouvir a atitude mais correta do árbitro da partida entre Atlético Paranaense e Vasco, era cancelar a partida ou ele fez certo em dar continuidade ao jogo? A gente estava tudo errado. Tava árbitro, tava, sabe, foi tudo muito feio. Não sei se a atitude certa era colocar a partida para voltar, não sei se cancelar, mas foi tudo muito feio, sabe? Eu acho que o futebol perde muito com isso, o esporte perde muito com isso. E como eu disse no início, quem ama isso ficou muito machucado com o que viu. E ontem eu me recusei pela primeira vez a ver um jogo de futebol pela lameira que eu vi naquele estádio em Joinville. O estádio não tinha capacidade para ter um jogo desse. Os dirigentes não pensaram na segurança dos seus torcedores. Os torcedores que se enfrentaram eram acéfalos, eram jumentos que não sabiam o que estavam fazendo. E os que estão no hospital porque queriam brigar também. Porque se não quisesse, estava no cantinho deles. Então, todo mundo perdeu. Perdeu o futebol, perdeu o Campeonato Brasileiro, perdeu o País da Copa, perdeu o Vasco da Gama, perdeu o patético Paranaense, perdeu quem ama este esporte. Até daqui a pouco.